A Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que depois das eliminações no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, teve a crise agravada com o desentendimento entre o técnico Rogério Ceni e o meio-campista Cícero. Hoje, o jogador reuniu a imprensa, hoje era dia de folga do São Paulo, mas o jogador reuniu a imprensa para esclarecer a polêmica envolvendo Rogério Ceni e ele. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Na segunda-feira, Rodrigo Caio garantiu ambiente saudável no tricolor. Não tem nada atrapalhando a gente. O clima é muito bom, todo mundo se respeita muito aqui dentro. O Rogério tem o apoio total do grupo e eu falo isso sinceridade mesmo. Vocês sabem muito bem que eu sou muito sincero nas coisas que eu falo. Na terça, Jusilei confirmou ambiente tenso no tricolor. O que aconteceu foi que ele brigou mesmo, não teve nada de prancheta, ele brigou, né? Deu uma dura mais agressiva, mas não aconteceu nada de prancheta não. Hoje, quarta-feira, Cícero afirmou que o ambiente é ótimo e que o ocorrido no vestiário do São Paulo, no intervalo do jogo da primeira semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians, no Morumbi, não representa grupo rachado ou coisa que o valha. Rogério, exímio cobrador de faltas, não chutou uma prancheta como divulgado. O que aconteceu? No intervalo do jogo contra o Corinthians, a gente estava chegando no vestiário, os jogadores estavam sentados e o Rogério pegou e deu um chute, não é nem prancheta, para você ter uma ideia. É o quadro, que às vezes faz as explicações para a gente, para você ver que aí já distorceram de novo. É um quadro que acabou chutando e até falou de pegar na cara, isso daí não tinha nada a ver. Porque o quadro, ele caiu no chão assim, mas pegou meio que na minha direção, mas resvalou no pé, não chegou nem pegar em mim direito. E aí, que isso é uma coisa natural, que você volta, que às vezes que nem vários treinadores você vê falando, que dá uma sacudida no vestiário para ver se o time volta diferente e não sei o quê. Até então que a gente até voltou, até fez um segundo tempo bom, pena que não conseguimos fazer um gol. Então, acho que criaram, na minha concepção, criaram um bicho sete cabeças, uma situação que não tinha nada a ver, porque que o quadro caiu perto de mim e aí as pessoas começam a falar... time do Rogério, time do Cícero. Eu falei, que é isso, gente? Que mundo nós estamos? Até porque o Rogério foi um cara que brigou pra mim estar aqui. Porque ele brigou pra mim estar aqui, por quê? Porque ele sabe da minha maneira de trabalhar. Ele sabe do profissional que eu sou. E ele sabe as pessoas que ele traz aqui para trabalhar. Quem sou eu para confrontar com o maior ídolo da história do clube? O Rogério é um cara referência para todos nós. Eu acho que muito pelo contrário, a gente tem muito a aprender com ele ainda. O trabalho dele, sendo sincero para vocês aqui, o trabalho dele é bom. Todo mundo falava do São Paulo no início da temporada, falando que o São Paulo estava jogando futebol de posse de bola, um futebol para cima. Mas a gente sabe que também as eliminações pesa muito isso daí. Agora é o momento que fala que a gente está bem, eu estou mentindo. Então é um momento que a gente tem que botar os pezinhos no chão, calçar aquela sandália da umidade, trabalhar. Apesar dos gols sofridos em excesso, o início da temporada mereceu elogios. Posse de bola, volume de jogo, intensidade, artilharia, esperança. E de repente os resultados não aconteceram. O São Paulo caiu no campeonato estadual, na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Estreou no Brasileirão com derrota. A teoria da prancheta do professor parou de funcionar na prática. Pela soberba do treinador, dos atletas, Cícero encontra uma explicação. Quando o time está bem, às vezes as coisas começam a entrar dentro da sua cabeça, e você não espera. Às vezes você pode se acomodar um pouco mais, pode achar que, lógico, pode já tá jogando a mais do que é. Essas coisas às vezes pode acontecer, já aconteceu comigo quando eu era mais novo. A história tomou grande proporção. Cícero entrou em cena, tratou de esclarecer os fatos e colocar um ponto final. Resta agora saber quem vazou a informação para a imprensa e por qual motivo. Será que estão tentando derrubar alguém?
Eu até concordo com você, isso é preocupante, umas coisas dessas não pode vazar. Quem disse que foi de jogador que saiu isso daí? A gente não pode dizer, porque você está num ambiente de trabalho no futebol que você lidar com várias pessoas, então não tem como você cravar uma coisa. Agora, quem pode cravar é quem soltou essa informação, quem soltou uma informação dessa, que pode chegar e cravar, que fulano falou, e aí a gente vai encontrar a verdadeira história. Boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. O que aconteceu no São Paulo, esse bate-boca aí de vestiário, com o Rogério, que envolveu o Cícero, enfim, essa história que foi mostrada para vocês, aconteceu já no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, no Flamengo. Isso é comum, isso acontece e não adianta esconder que vaza. Não adianta esconder que vaza. Porque o jogador conta para a esposa conta para o outro conta para o porteiro conhece o jornalista, e vaza. Não tem jeito, acaba vazando. O problema todo do São Paulo, não é? É que o Rogério, ele não está admitindo que o momento não é bom. A entrevista, aquilo que o Rogério vem falar com a gente depois da partida, quando eu digo a gente, é a torcida do São Paulo, né? O que ele coloca para a torcida do São Paulo não é a realidade que está acontecendo. E nem sei por que de tanta defesa do Rogério, se existe um ser na face da Terra ou no planeta que possa ter tanta vantagem, né, de ser técnico sem ter uma pressão muito grande, é o Rogério, por toda a história bonita, né, e talvez ímpar que ele criou no São Paulo Futebol Clube, sendo, no meu entendimento, o maior ídolo do São Paulo. Então, fosse qualquer outro treinador que tivesse apresentado esse desempenho ruim, já não estaria no São Paulo conhecendo o futebol brasileiro. E aí a questão de se é certo ou não é uma outra discussão. Mas como é o Rogério, ele tem esse crédito, ele tem um tempo maior. A diretoria do São Paulo apostou no ídolo e precisa separar bem as duas situações. O goleiro, o ídolo, o mito do técnico. Uma nova carreira está começando. E não começa legal para o Rogério quando o Rogério mistura a situação. E ele vem a público dizer que está tudo bem quando não está tudo bem. Não é? O Cícero, se ele tivesse dado uma entrevista como deu o Cícero, todo mundo estaria vendo o São Paulo de uma outra maneira. O Cícero foi muito sincero, falou, não adianta eu vir aqui falar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Se eu fizer isso, eu estou mentindo. E é isso que o Rogério tem feito. A cada entrevista o Rogério vem e apresenta números que não são convincentes e não são reais. Não é? A gente antes de ontem falou a respeito aí do desempenho do São Paulo contra os times da Série A, 40% de aproveitamento, 15º colocado no Campeonato Brasileiro. Aí ele pega jogos com PSTC e apresenta, não, isso aqui é melhor que meus antecessores, é melhor do que a melhor campanha que um técnico pode fazer. Isso está errado, o Rogério está errando, está pecando aí, quando não precisa. E o Cícero disse, qualquer pessoa que vier e falar diferente do que eu estou falando, é mentira, e o Rogério está mentindo para a torcida do São Paulo. Todo mundo está sabendo que não está legal, mas que algo pode ser feito. O Rogério tem a capacidade, conhece muito bem o São Paulo, é um iniciante, mas pode aglutinar esse grupo. O grupo não é tão horroroso assim, não é tão diferente dos outros. O Rogério tem que acertar a casinha, fechar essa casinha lá atrás, não ter uma defesa tão vulnerável, ter um time mais equilibrado. É isso que ele tem que fazer, ao invés de ele querer provar o que não é verdade. Um outro número que o Rogério não deu, poderia ter dado. Nos últimos 6 jogos, o São Paulo Futebol Clube, além das 3 eliminações, só teve uma vitória. Então, vir com esse papo de que os números são... não é legal, não é legal. E o que aconteceu foi legal, o Jusilei chegou, abriu a boca, aí hoje o Cícero convocaram, explicou, tá tudo certo. Isso é normal e acontece em qualquer bom time do futebol brasileiro e mundial. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Para mim isso não tem a menor importância, eu não trabalho em programa de fofoca, então não tem nada a ver com isso, é problema deles. Não interessa nem um pouco, não faz a menor diferença. Aliás, eu adoro o programa de fofoca, eu acho genial os caras que conseguem fazer isso aí, mas eu não sei fazer, então não vou comentar sobre isso. Com relação ao São Paulo, tem uma preocupação sim, né? Porque tem algum dedo duro, e dedo duro é a pior coisa que existe na face da Terra. Não há nada pior que dedo duro. Você vê que agora no Brasil nós estamos vivendo uma fase de ladrão e dedo duro. Quer dizer, o cara consegue ser 2 coisas horripilantes, né? Então, e alguns ainda são endeusados e têm penas diminuídas. Mas isso é outra coisa. Esse é o problema. Ter um dedo duro em qualquer grupo é muito complicado. Com relação ao time do São Paulo, o São Paulo nos últimos 10 anos, desde que o Muricy saiu da segunda vez por lá, a última vez que ele saiu, o
O São Paulo não manteve nenhum técnico por mais de um ano. 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, por diversos motivos. Alguns que pediram demissão, caso do Osório, outros que foram demitidos e tal. O São Paulo não tem filosofia, não tem ideia, não tem nada. Ele é um clube extremamente político, onde as coisas, não existe gestão, existe política, onde cabeças são entregues a qualquer tempo. E o Rogério foi usado para a eleição, que recentemente terminou com a vitória do Leco. Então ele tem essa blindagem, porque ele era quem é, muito mais importante que qualquer pessoa que transita hoje no Morumbi, e está fazendo o trabalho dele da maneira como ele quer, da maneira como ele sabe, da maneira como ele entende, e que não lhe foi perguntado pela diretoria de São Paulo, que não tinha ninguém com competência para perguntar. Então ele não foi contratado pelo trabalho dele, pelo método dele, porque os caras que estão lá não sabem como é isso. Não conheciam. Eles deveriam ter um profissional. E o estatuto do clube diz que São Paulo precisa ter profissionais. Eles deram dinheiro para os amadores que já estavam lá atrapalhando, para que eles ganhem, para fazer a mesma porcaria que eles faziam quando não ganhavam. Não contrataram profissionais, violentaram inclusive o regulamento. Se eles desculpe, o estatuto. Mas até mesmo o Rogério Ceni, né? Mas quando você contrata um profissional, você tem que saber o estilo dele, o que ele faz, como é que ele trabalha. Mas para isso você precisa saber o que você está fazendo. Não é o caso lá. O que eles quiseram foi colocar alguém que fosse um respaldo legal para a eleição. Foi por isso que ele foi contratado. E o Rogério está trabalhando do jeito dele, da maneira como ele aprendeu futebol, da maneira como ele gosta de fazer. E é assim que ele tem que continuar. Ele está lá para colocar as ideias dele. Se elas não servirem e tiverem coragem, porque na verdade ele está lá como um respaldo político, né? Aí ele vai sair e o São Paulo vai entrar na mesma rotina de sempre. Vai trocando técnico a quadra, 4, 5, 6 meses, quando o problema é gestão. Não existe ninguém com capacidade para contratar um treinador por uma filosofia, criar-se um sistema, um jeito de gerir o clube. O Rogério está fazendo o trabalho da maneira como ele sabe fazer. E, no meu modo de entender, é uma maneira muito inteligente. O material humano dele não é dos melhores, mas ele está levando o trabalho da maneira como ele está. E ele dá as entrevistas dele do jeito que ele quer dar. Se eu fosse o entrevistado, ou o Garrafa, ou o Michel, cada um dá entrevista. O trabalho é inteligente, mas é bom, na sua opinião? Eu acho que dentro, para um trabalho que está começando, é muito precipitado julgar. Muito difícil. Oscila, o time é ruim, o jogador brasileiro tem uma inteligência tática limitadíssima, de um modo geral. O time de São Paulo é pior que o time do Corinthians? Olha, talvez, provavelmente, mas o mais importante, a maneira de trabalhar do Carille, ela é uma maneira mais, digamos, mais simples. Mais conservadora. Não sei nem se é considerado mais simples. Ele faz uma defesa fechadinha e contra-ataca. Aí alguém vai dizer, mas por que o São Paulo não faz isso? Porque a filosofia do Rogério é outra. Mas ele não consegue nem arrumar a defesa dele. Então, ele teria que criar um método de equilíbrio, é um problema tático, né? Você ataca mais, você fica mais disposto. Você faz jogos mais abertos. Só que esse que é o problema que a gente sente no São Paulo, que a gente não consegue ver. Okay. E aí ele é passível de crítica, ele não assimila as críticas. Mas aí é que tá. É? Ele tem uma filosofia de jogo assim. Se isso não serve para São Paulo, ele não deveria ter sido contratado. Mas para isso ele deveria ter algum profissional, alguém competente que perguntasse para ele e falava, não serve para o São Paulo. Não tinha ninguém, como não tem ninguém com competência para isso. O Rogério trabalha assim. Se não serve para o São Paulo, aí põe outro treinador. Coloca um outro fechado, tipo Balda, assim que também o São Paulo quase caiu com ele. Não é questão de filosofia, é questão de gestão, é questão de você ter um elenco competente. O São Paulo teve um monte de treinador ruim lá, recentemente. E não ganhou também. Teve o Osório que atacava, aí dava desequilíbrio. Depois trouxe o Doriva que fechava, não aconteceu nada. Trouxe o Balda, foi um horror, quase caiu para a segunda divisão. E agora tem um outro. O profissional está lá para trabalhar no estilo dele. O Garrafa tem um jeito de trabalhar. Eu tenho outro, você tem outro, a Anitta quando trabalha tem outro, cada um tem o seu jeito. Não adianta, se você quiser que eu trabalhe como Garrafa, você tem que colocar o Garrafa no meu lugar. Se eu tiver que fazer a reportagem como o Garrafa faz, não eu. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Não tem certo nem errado. O patrão é que tem que saber que trabalha. Quem ele contratou? Infelizmente não tem ninguém no São Paulo com capacidade, sequer para sentar e conversar com o treinador e falar o que você faz? Qual é o seu jeito? Isso interessa ou não interessa? O São Paulo que contratou o Osório e o Balsa, só porque os dois falam uma língua assemelhada e tem estilos completamente diferentes. Aí é difícil. Bom, complicado, né? E a nossa enquete continua ainda sobre esse tema, lá no site gazetesportiva.com, é sobre a coletiva do Cícero. A gente quer saber, a história contada pelo jogador convenceu? Sim ou não? Não tem por que desconfiar, logo que sim. Eu acho que sim também. Aconteceu, eu disse, isso é normal e acontece em qualquer lugar. Qualquer vestiário de futebol tem essa discussão,
né? E no São Paulo não seria diferente, né? Talvez diferente é o que o Rogério está querendo implantar e não está conseguindo. E por não estar conseguindo, merece sim críticas. Eu separo muito bem o Rogério, ídolo da história do São Paulo Futebol Clube, com esse início de carreira do Rogério Ceni como técnico. Não começou bem, não está indo bem, pode melhorar, tem conhecimento de futebol, mas não concordo com o que ele está fazendo, porque o São Paulo tem obtido péssimos resultados. E, lamentavelmente, né, a avaliação não deveria ser por resultados, mas resultados mínimos. Com o elenco que ele tem em mãos hoje, o São Paulo tinha que estar jogando mais do que está jogando. Convenceu a coletiva do... Eu não prestei muita atenção, eu não gosto de futrica, né? Eu gosto, não no futebol. Eu sou um fofoqueiro, confesso que sou. Mas não de futebol. Futebol, eu gosto de falar de futebol mesmo. Então eu gosto de futriquinho, tá aquele lá, não sei o que, dá o cabelo, não sei o que e tal. Mas futebol, eu não... Quando eu começo com futrica, eu não presto atenção, não prestei atenção. Bom, então é o seguinte... O Parreira deu uma entrevista falando sobre o Rogério Ceni, perguntaram o que ele achava do Rogério Ceni, e ele falou o seguinte, que a natureza não pula etapas. A natureza não pula etapas. Então, o São Paulo, ao apostar no Rogério Ceni, ele não criticou o São Paulo ter escolhido o Rogério Ceni. Ele acha que o Rogério Ceni é uma boa pessoa e tal. Só que a natureza não pula etapas. Então, ele vai ter todo um período de amadurecimento como treinador, coisa que ele nunca tinha tido anteriormente. Então, o São Paulo tem que bancar essa fase aí. Né? Ele poderia ter aprendido num time menor, mas ele está aprendendo e vivendo o dia a dia no São Paulo. Por que não fizeram isso? Porque tinham pressa para eleger o presidente. Sim. Ele era um cabo eleitoral. Então a culpa não é dele, a culpa é de quem o levou para lá. Mas ele sabia, né? Ele se sentia preparado. Ele se sentia preparado. Ele aceitou e é sujeito a crítica. Ele aceitou, todo mundo é sujeito aqui, até o Guardiola. Se você Talvez ele tenha dado um passo maior. Se você descer na nossa Casper Liber agora e falar para qualquer um que está lá embaixo, falar assim, você acha que você consegue apresentar o programa X? Consigo. Isso. É uma oportunidade. Mas é isso aí, é um passo maior que a perna. Talvez não. Muita gente fez isso. Não dá, Flávio. Muita gente fez isso e foi direto. Então, mas aí então você não pode colocar para apresentar. Então. E quando ele foi usado porque politicamente interessava colocar o cara. E ele estava estudando e se preparando para talvez fazer de uma etapa diferente. Apareceu uma chance de dirigir o São Paulo. Olha a importância do cargo. Você não vai pegar? Aparece uma oportunidade para qualquer profissional. Uma oportunidade, o cara vai fazer. Ele teria essa oportunidade daqui a um ano, daqui a 6 meses, ele teria essa oportunidade. Mas apareceu essa oportunidade num momento legal, num clube enorme que ele conhece, ama, porque quiseram lhe usar e ele pegou a oportunidade. Mas ele está desenvolvendo o trabalho dele. Só que os caras não sabem que um trabalho demora 5, 6, 7, 8 meses. Aliás, eles não estão acostumados, porque eles, como trabalham politicamente, eles dão cabeças cada 4, 5 meses. E não são só os dirigentes do São Paulo, e o Rogério sabia disso. Então, a cobrança é natural, ele é técnico do São Paulo. Eu nunca vi o Rogério falar que não queria ter gente, né? Depois a gente continua quando ele não concorda, quer desviar, mostrar uma coisa que não é realidade. Mas ele está mostrando os números dele. É assim, meninos, estamos sem tempo. Acabou o tempo. Pelo que a gente está falando, daqui a pouco o Rogério não vai dar mais entrevista. Se não gosta. Até entrevista, do jeito que ele dá entrevista, ele dá entrevista do jeito que ele dá, ué. É que todo mundo fala que falta humildade. E a partir da entrevista dele, a gente faz a avaliação que entende. Perfeito. Mas eu nunca vi... Por enquanto, ele não está convencendo. Eu nunca ouvi o Rogério falar que ele não concordava com o que a imprensa falava. Não, claro. Quando o cara pergunta, ele rebate, porque é uma pergunta e resposta. Ele tem os números dele. Olha o que querem do Rogério. Que ele mude o jeito de jogar. Que ele mude a entrevista. De repente vão querer que ele use uma peruca loira. O Rogério Ceni é esse aí, ó. O Rogério Ceni, ele trabalha desse jeito, dá entrevista desse jeito. Se ele não serve para trabalhar desse jeito, se o São Paulo tivesse competência para isso e achasse que não serve, não deveria ter chamado. Se as pessoas que o entrevistam acham que a entrevista não convence, não entrevista. É simples, ele é assim. A gente não tem que querer mudar as pessoas. Não tem que mudar. O Eduardo Batista era educadinho, bonzinho e foi detonado também. Não muda nada. Fim da enquete do site gazetesportiva.com. A história contada pelo Cícero convenceu? O pessoal não acreditou, gente. Deu 80% dos votos que não. O pessoal não acreditou em tudo que ele falou.